Sou babaca por criticar meus pais por me tratarem mais como uma segunda mãe do que como filha deles. Eu, mulher de 23 anos, sou a mais velha de 3 irmãos. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos e ambos seguiram em frente. Minha mãe se casou novamente, teve 2 filhos e se divorciou novamente. Meu pai tem uma filha com sua namorada atual. Somos uma grande família mista e, na verdade, todos nos damos muito bem. Eu amo meus irmãos e ajudo muito com eles, especialmente quando temos reuniões de família, mas ultimamente parece que esperam que eu faça tudo. Meus pais só falam comigo quando querem alguma coisa. Agora estou grávida de 3 meses do meu noivo e 2 semanas atrás tivemos uma reunião de família. Como de costume, acabei cuidando de todas as crianças. Não me importei muito até depois do jantar. Sentei-me com um sundae de brownie quando minha irmãzinha, uma das filhas da minha mãe, pediu um pedaço. Dei um pouco a ela, mas ela continuou pedindo mais e acabei dando a ela a maior parte. Meu noivo disse ok, agora deixe um pouco para sua irmã mais velha, e meu pai respondeu com algo como: você deveria perceber que uma irmã mais velha é como uma segunda mãe e isso não vai mudar mesmo quando ela tiver seus próprios filhos. Isso doeu um pouco. Eu realmente queria aquela sobremesa, mas desisti dela pela minha irmã de qualquer maneira. E ouvir meu pai basicamente dizer que sempre esperariam que eu cuidasse de todos, mesmo quando eu tivesse meu próprio bebê, doeu. Meu noivo tentou ignorar e foi ver se ainda havia um pouco. Mas meus pais ficaram na defensiva e começaram a listar todas as coisas que uma irmã mais velha deveria e esperava fazer. Eu explodi e disse a eles que eles nunca me trataram realmente como uma filha, apenas alguém que espera ajudar o tempo todo. Eu imediatamente me arrependi e pedi desculpas, mas minha mãe agarrou minha irmã e não falou comigo pelo resto da noite. Meu pai não disse nada, mas agora ele mal responde às minhas mensagens. Estou preocupada que eu tenha estragado meu relacionamento com meus pais e irmãos. Eu exagerei ou como eu conserto isso? Atualização. Obrigado a todos que comentaram e ofereceram apoio. Isso realmente significou muito. Eu queria dar uma atualização sobre o que aconteceu desde então. 2 dias atrás, meu pai ligou e disse que iria me visitar, mas depois mudou de ideia e perguntou se poderíamos nos encontrar em algum lugar. Quando cheguei, minha mãe estava com ele, não sei por que ele não mencionou isso. Meu pai realmente tentou me ouvir e me entender, mas minha mãe não me deixou realmente entender. Foi tão difícil explicar como tenho me sentido recentemente e como tem sido assim há anos. Eu tinha apenas 9 anos quando meu primeiro irmão nasceu, ele tem 14 agora. E honestamente não consigo me lembrar se consegui agir como filha deles desde então. Toda vez que eu tentava explicar o quão desgastante isso tem sido, minha mãe intervinha com era só um brownie, quer dizer, pelo amor de Deus, não é sobre a sobremesa. Eventualmente eu apenas pedi licença e fui para casa. Depois dessa conversa, acho que decidi entrar em contato com minha mãe. Vai ser incrivelmente difícil, mais do que eu consigo explicar. Eu sempre disse sim, e coloquei minha família em primeiro lugar, mas com minha própria pequena família a caminho. Eu não quero trazer esses problemas para tudo. Meu noivo tem me apoiado muito e disse que está comigo não importa o que eu decida. Para responder a alguns dos comentários, meu noivo e eu não moramos com meus pais. Temos nosso próprio apartamento e estamos trabalhando na construção de nossa primeira casa. Quanto a como estou grávida do meu noivo, a gravidez não foi planejada, mas decidimos seguir em frente e esperamos ser os melhores pais que podemos ser. Sou errado por deixar a água potável da minha esposa muito quente? Para ilustrar, eu, homem de 35 anos, gosto de beber água fria ou gelada e minha parceira, 33 anos, mulher, gosta de água pré-fervida em temperatura ambiente. Para atender às necessidades de ambos, temos uma chaleira para ferver água, que depois é transferida para 2 jarros de água, que são deixados em temperatura ambiente ou usados para encher o dispensador na geladeira. Sobre a situação, há 3 meses esvaziei os 2 jarros em temperatura ambiente na geladeira e fervi mais água à noite antes de dormir. Minha parceira desceu, ficou furiosa por não ter água em temperatura ambiente para beber e chegamos a um acordo: não encha os 2 jarros no dispensador e deixe um para ela. Avançando para hoje, haveria alguns reparos de cano de água estourado do lado de fora pela empresa de serviços públicos, então de manhã, antes que minha parceira acordasse, decidi garantir que tínhamos água suficiente para beber. Enchi o dispensador com um jarro e, em seguida, reduzi pela metade a água em temperatura ambiente do outro jarro para ambos. Nós já tínhamos quebrado uma jarra em um dia frio quando colocamos água fervente nela, então pensei em amenizar isso garantindo que a água fervente entrasse em água morna, reduzindo as chances de quebrar as jarras. Voltei ao trabalho e não pensei em nada sobre isso. A parceira acorda e desce e fica furiosa. Ela não tem água em temperatura ambiente. Tento acalmá-la misturando água morna com água do dispensador para fazer água em temperatura ambiente, mas é inútil.
Ela não vai ceder. Ela despeja a garrafa inteira de água que eu misturei na pia e tenta ela mesma, mas também não consegue acertar a temperatura. Ela está absolutamente furiosa comigo neste momento por não ouvi-la ou me importar com suas necessidades. Ela sai furiosa de casa, irritada. Então, errei por fazer isso? Ou talvez isso esteja sendo exagerado e misturar água a uma temperatura específica não seja um grande problema? Edição, ok, uau, isso realmente explodiu. Quem diria que a água seria tão polarizadora, e nunca pensei que este post começaria uma guerra nos comentários. Acabei de sair do trabalho e estou lendo todas as respostas. Parece que há muitas perguntas, então farei o meu melhor para respondê-las e esclarecer algumas coisas. Obrigado a todos pelos comentários, histórias, julgamentos e tudo mais. Agradeço todas as contribuições até agora e houve algumas ótimas tomadas que levarei a sério e considerarei adequadamente. Incluindo a melhor forma de me comunicar com meu parceiro após o Watergate. Então mais informações? Quem ferveu a chaleira e encheu os jarros na noite anterior? Eu fiz. Por que você tocou em toda a água? Primeiro, não temos uma jarra para ela e uma para mim, temos 2 jarras para casa, eu e ela. Eu esqueci que a rede de água estava sendo consertada até o início desta manhã, quando os caminhões apareceram e começaram a funcionar. Corri para baixo e me certifiquei de que havia água suficiente para nós 2. Não apenas para mim. Além de encher todas as jarras e o dispensador e ferver outra chaleira cheia de água, também enchi algumas pias para que tivéssemos água extra para dar descarga no vaso sanitário, se necessário. Sinceramente, pensei que a água esfriaria o suficiente quando ela acordasse, já que é um dia frio, mas acho que estava errado. Eu não esperava que ela reagisse do jeito que reagiu. Por que você não bebe da torneira? Você é asiático. Sim, somos um casal asiático. Muitos de vocês já adivinharam isso. Beber água fervida é cultural e uma preferência. Não há nada particularmente errado com a água da torneira em nosso país, da Austrália, mas ela tem um gosto melhor para minha parceira depois de fervida. Água morna, mas não fervente, tem um gosto diferente de água fervida resfriada à temperatura ambiente para ela. Então é uma preferência. Eu preferia água gelada, mas beberia alegremente água em temperatura ambiente ou até morna se não houvesse água gelada. Eu bebo o que temos, mas prefiro gelada. Não me afeta muito. Esta manhã, enchi tudo que pude, incluindo o dispensador. Por que você não usa gelo? Eu definitivamente posso usar gelo, mas nossa geladeira tem um dispensador embutido, que temos que encher manualmente, então eu faço isso de vez em quando com água dos jarros. Normalmente eu só uso um, e deixo um para ela. Esta manhã, na minha pressa, usei os 2, pois queria ter certeza de que tudo estava cheio, dispensador, ambos os jarros e chaleira. Por que você não tem mais jarras? Confie em mim, esse é definitivamente o nosso próximo passo. Assim como filtro de água brita, mas estou preocupada que ela possa não gostar do sabor, e além disso, ela pode insistir que fervamos antes de colocar na brita. Por que você despejou metade da água em uma jarra vazia e encheu ambas com água fervente? Como explicado anteriormente, quebramos uma jarra de vidro em um dia frio, despejando água fervente diretamente nela, porque, e ciência, não entendo de física aqui. De qualquer forma, eu estava tentando evitar isso e pensei que a água fervente mais temperatura ambiente esfriaria o suficiente quando ela acordasse. Calculei errado. De qualquer forma, espero que isso esclareça a maioria das perguntas. Postarei uma atualização assim que chegarmos a uma resolução amigável. Meu palpite é que não é sobre a água, como algumas pessoas já disseram, mas há outros problemas subjacentes e isso foi um gatilho. A atualização. 2 anos depois. Então, 2 anos depois, pensei em fazer uma atualização do desastre original que confundiu todo mundo e polarizou a comunidade. Houve tantos comentários, alguns incrivelmente empáticos e úteis, alguns racistas e maldosos, mas, no geral, não acredito que tenha havido um consenso. Apesar de tudo isso, fiquei incrivelmente grato a todos os comentários recebidos de todos. Embora eu não tenha tido tempo para responder, na verdade li todos eles. Vamos à atualização. Então, como algumas pessoas apontaram, nossa discussão não era realmente sobre a água. Geralmente, em todo relacionamento, cada pessoa só quer se sentir vista, ouvida, importante, compreendida e amada. Minhas ações naquele dia não a fizeram se sentir assim, e por si só foram mais indicativas de um problema mais antigo entre nós em nosso relacionamento. Para um pouco de contexto, nós 2 tivemos traumas de infância e o começo do nosso relacionamento foi bem volátil. Desafiando as probabilidades, ficamos juntos e nos casamos, mas o casamento não resolve esses problemas. Nos últimos 2 anos, continuamos juntos. Sim, ainda estamos casados. Para desgosto daqueles que defendiam nosso divórcio e continuamos a crescer juntos. Acredite ou não, o incidente envolvendo a água foi um catalisador para que tivéssemos conversas melhores sobre como resolver nossos próprios traumas e melhorar nossa comunicação.
Resumindo a história, ela fez terapia, eu fiz terapia, fizemos terapia de casal, ela fez mais terapia, eu fiz mais terapia e tem sido uma jornada, mas que valeu a pena. Quando duas pessoas realmente se amam e querem resolver isso, elas encontrarão uma maneira de fazer isso. Sou genuinamente grato por minha esposa, por quem ela foi, por quem ela é agora, pela força que ela tem e pela fé que ela tinha em nós, e mais ainda em mim. Nossa comunicação está melhor do que nunca, nossa intimidade está mais forte do que nunca e estamos em um lugar incrível. O futuro parece incrivelmente brilhante. Deu muito trabalho chegar até aqui, e ainda há muito trabalho a ser feito, mas estamos apoiando uns aos outros e continuaremos juntos. Obrigado novamente Reddit, embora esta atualização possa não ser o que alguns de vocês esperavam, é onde estamos agora. Em resumo, trabalhamos em nós mesmos, fizemos terapia e aconselhamento, resolvemos problemas subjacentes individualmente, como casal, melhoramos nossa comunicação aos trancos e barrancos. Agora estamos mais próximos, mais fortes e melhores do que nunca. Errei por passear com nosso cachorro enquanto minha esposa se preparava para o jantar? Parece ridículo perguntar isso, mas estou começando a achar que estou esquecendo de alguma informação importante. Acho que estou questionando isso porque não era a minha intenção, e eu certamente gostaria de evitar que isso acontecesse novamente. Nesta sexta-feira, minha esposa e eu tínhamos reservas no restaurante favorito dela, pois o aniversário dela está chegando. Temos uma festa planejada, mas esta era para ser nossa noite juntos. Do jeito que a reserva foi feita, eu voltaria do trabalho, trocaria de roupa e imediatamente dirigiria para lá, já que é cerca de 1h30 de carro. Sim, nós moramos no interior, sim, eu sou um caipira, e não estamos nos mudando, que eu saiba. O dia tinha corrido muito bem até então, e, pelo que eu sabia, tudo estava indo conforme o planejado. Cheguei em casa e ela estava atrasada se arrumando, e isso não é algo que acontece sempre, e eu fiquei surpreso. O atraso não foi culpa dela, foi apenas um desvio de 20 minutos. No entanto, enquanto eu esperava na porta, o cachorro decidiu que precisava sair, então eu o levei para passear pelo nosso quintal. Levou talvez 5 minutos, eu limpei tudo e o coloquei para dormir antes que minha esposa estivesse pronta. Chegamos à reserva do jantar por um triz, e foi isso. Tivemos um ótimo encontro, e eu nunca saberia que ela estava chateada comigo até a manhã seguinte, quando ela disse que nunca me viu tão impaciente. Isso me confundiu, e ela revirou os olhos, dizendo que percebeu que eu levei o cachorro para passear antes de sairmos para fazê-la se apressar. Ela simplesmente não queria que meu mau humor estragasse a noite. Eu estava de ótimo humor e disse isso a ela, mas ela se recusou a acreditar e ficou muito brava, o que não consegui acalmar nem para falarmos sobre tudo isso novamente. Eu realmente não entendo o que fiz de errado e não sei o que fazer. A atualização. Olá! Sinto-me estranho atualizando, mas tenho boas notícias e quero compartilhar em algum lugar, e aqui parece um lugar tão bom quanto qualquer outro. E, na verdade, eu queria agradecer a todos pelos comentários e as pessoas que me procuraram em particular com conselhos. Vocês realmente me ajudaram a me acalmar e a descobrir como abordar a conversa sobre isso, enquanto via de onde minha esposa poderia estar vindo. Uma pessoa até me chamou exatamente para dizer o que estava acontecendo, algo que descartei imediatamente, estupidamente. Então, voltei para casa no dia seguinte e levei pizza do lugar favorito dela na cidade, que nunca comemos por causa da multidão, porque imaginei que, mesmo que eu não estivesse totalmente errado, não havia razão para não manter uma conversa agradável. Depois do jantar, perguntei sobre a cadela novamente, após muita discussão e choro, que vou pular a explicação. Ela explicou que, na última semana ou mais, estava se sentindo estranhamente emocional e não conseguia explicar. Algumas pessoas mencionaram diferentes problemas de saúde que poderiam causar esses tipos de sintomas, e eu fiquei bem nervoso e a levei ao consultório do médico dela em alguns dias. Bem, imagine o nosso constrangimento ao sair 5 minutos depois de entrar e fazer um teste que poderíamos ter feito em casa, por tipo, $20, sem incluir as companhias de seguro. Ela vai falar com o terapeuta sobre se encontrar toda semana por um tempo, enquanto lida com as mudanças hormonais. Estamos rindo disso agora porque nunca passou pela nossa cabeça que ela pudesse estar grávida. Alguém comentou, mas eu ainda não acreditei, porque sou burro.
Não importa que nós duas estejamos na casa dos 20 ou que ela tenha trocado de anticoncepcional há 2 meses, e que possamos ou não ter feito sexo desprotegido durante a semana da troca. De qualquer forma, por mais idiotas que sejamos, ainda estamos animados, mas esperando até a marca das 12 semanas para contar às nossas famílias. Estou ansioso para contar a alguém e não posso esperar mais. Então aqui vai uma atualização. Obrigado novamente pela ajuda, eu aprecio muito, mesmo que eu não tenha seguido o conselho da pessoa que estava certa.